Está escrito em Salmos 90, versículos de 1 a 12, o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Meu irmão, minha irmã, certa ocasião, ouvindo um pregador falar sobre oração, pareceu-me muito interessante um de seus pontos. Ele disse que há orações que Deus não responderá por não ser sua responsabilidade lidar com aquilo que queremos entregar a Ele. E para ilustrar, ele propôs o seguinte: imagine uma mãe orando: Senhor, dê um jeito nos meus filhos, eles me dão muito trabalho. O que eu digo para eles fazerem, eles não fazem. O que digo para não fazerem, eles fazem. Mude meus filhos, Senhor. Penso, disse o pregador, que Deus responderia assim essa oração: minha senhora, eu tenho o mesmo problema com os meus filhos. O que digo para eles fazerem, eles não fazem. E o que digo para não fazerem, eles acabam fazendo. Estou cuidando dos meus, cuide dos seus. Não me leve a mal. Creio na oração e que devemos orar sempre. Mas quero hoje chamar a sua atenção para as nossas responsabilidades. Pois nós precisamos agir. Podemos e devemos orar, sim. Mas se nada fizermos, nada acontecerá. Pois há coisas que são de nossa responsabilidade. Às vezes esperamos que Deus resolva cada coisa que desejamos que Ele resolva. E algumas cabe a nós agirmos para resolver. Às vezes não queremos errar, uma atitude nobre. Então devemos orar, avaliar com cuidado, quem sabe ouvir conselhos e decidir assumindo a responsabilidade. Há quem espere que Deus escolha seu cônjuge, seu emprego, o lugar onde vai morar e oram por isso. Ótimo! Mas ao mesmo tempo parecem cegas para evidências claras do caminho que devem seguir. Mas vão em outra direção e atribuem isso à voz de Deus. Não refletem, não fazem contas, não ponderam, não usam o bom senso. E então as coisas acabam mal e aí ficam decepcionadas com Deus. Deus nos fez capazes de nos quer maduros. E para isso, nós precisamos enfrentar a vida, tomar decisões, usar nossa sabedoria e o nosso discernimento para errar o mínimo possível nas nossas tomadas de decisões. Vamos errar e acertar e aprenderemos muitas lições, isso é fato. É assim que seremos saudáveis e maduros para enfrentar a vida.
Meu querido irmão e irmã, Deus é gracioso em nos orientar, mas Ele nos quer responsáveis. Nós devemos orar por orientação e abrir os olhos para ver o que está diante de nós. Sim, isso é importantíssimo. Devemos ser maduros o bastante para perceber aquilo que cabe a nós decidir, em lugar de esperar que Deus decida por nós. Há muitas pessoas sofrendo por irresponsabilidade e imaturidade espiritualmente falando. Oraram, mas não abriram os olhos para ver o que estava diante delas. Há outras que enfrentam problemas que nunca se resolvem, apesar de toda a oração feita. Pois a oração depende de atitudes, depende de ações, mas não querem assumir as suas responsabilidades. Entenda, nem sempre Deus nos dirá o que fazer. Diante de tentações, a responsabilidade é nossa, de enfrentar, de resistir ou até mesmo de fugir. Depende da situação, nós temos que tomar a decisão. Assim como diante de muitas outras questões da vida. Mas nós temos no versículo 12 uma boa oração. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal forma que possamos alcançar corações sábios. Que aprendamos a contar, a discernir, avaliar, a ponderar os nossos dias, para que possamos crescer e crescer em sabedoria. Assim tomaremos decisões melhores e seremos pessoas melhores, pessoas mais maduras, pessoas mais responsáveis. E isso nos levará a tomar ações que venham honrar a Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.